Oi, pessoal! Vamos hoje conversar mais um pouquinho. Hoje que a gente tem uma convidada super interessante, que é a professora, juíza Aline Leporassi. Então, já vai dando quase a hora. Eu já vou deixar aqui pra gente já poder ir entrando e aguardar a Aline. Oi, pessoal! Bom, enquanto a Aline vai chegando, o combinado é que eu acho que tá tão pesado o assunto, né, pessoal? Sempre a gente comentando sobre a medida provisória 927, 928, todo mundo comentando, enquanto isso surgindo tantos boatos. Eu vi tanta gente divulgando que já saiu aquele auxílio de R$ 600, por enquanto ainda não foi aprovado nesse momento, né? A gente tá aguardando. Então a gente tem muito cuidado. Eu acho que essa vontade de que saia logo, a gente acaba... Tem muita gente que antecipa a notícia. Então, enquanto isso, a gente vai esperando a Aline. Eu queria um papo mais leve, mas a gente fazer algumas questões, a gente debater algumas questões de direito do trabalho, de processo de trabalho neste momento, como que fica a justiça do trabalho, até mesmo os concursos. Porque tanta gente esperando para os concursos dos seus sonhos, da sua vida, e acha que ficou impedido por isso. Ah, beleza, a Aline chegou aqui. Deixa eu puxar a Aline aqui. Oi, Boa querida! tarde, tudo Tudo bem, bom? Aline? Tudo bem, e Graças a você? Deus. Tudo Ah, ótimo. que bom conversar com você hoje, aprender mais com Obrigada. você. Eu falo que eu já te acompanho desde que eu fui para o Rio, eu sou daqui de Minas, fui para o Rio, comecei a ver os seus vídeos, fiquei apaixonada com seus pensamentos. Gente, Ah, essa que mulher é obrigada. demais. E realmente é uma opinião que eu respeito muito. Então, obrigada, viu? Você está Imagina, eu aqui que para a gente agradeço o conversar convite. hoje. Eu que agradeço o Ah, convite agora nos adaptando a essa nova realidade, né? é De verdade. Não. trabalhar em casa, mais, né? Porque a gente tem o costume de trabalhar em casa, mas não forçadamente. Aí agora Antes a tem gente pelo muito menos jeito. diferenciava, né? A hora que ia para o trabalho, chegava em casa, só finalizava algumas coisas. E agora é o dia inteiro. Aí a gente vê como É o que dia fica sem inteiro. limite, sem hora. E aí acaba trabalhando 24 horas, não é? Exatamente, Muito mais. exatamente. Exatamente. Bom, gente, quem ainda... Acho que todo mundo já conhece a Aline, tão famosa. Mas quem ainda não conhece, às vezes alguns são meus alunos. Às vezes eu menciono a Aline. Você fala, você grava algum vídeo, alguma coisa, eu sempre falo, gente, já viram um vídeo da Aline? Então, para quem ainda não conhece, a Aline ela é juíza do trabalho no Rio e foi aprovada em primeiro lugar no concurso. Aline, não tem como eu não te perguntar isso. Fala, não, você vai ter que contar pra gente um pouquinho dessa história, né? Como é que foi? Vamos lá, como é que foi assim, né? Eu, quando estava na faculdade, eu já percebi assim, que eu não queria advogar. Não por nada, mas eu acho que não era uma arte que eu dominasse. Então eu falei assim, não é aquilo que eu quero, que eu acho que isso é importante para quem está estudando. De ver o que quer fazer, né? Então, É claro que eu verdade. fiz estágio, eu fiz em alguns escritórios e empresas, tudo, mas eu acho que não é isso. E aí eu tinha um professor de processo de direito do trabalho, foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo direito do trabalho. Eu tinha um professor de direito do trabalho que era desembargador no TRT do Espírito Santo, e ele dava aula no Rio, e aí eu falei assim, aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei assim, eu acho que é uma, já que eu queria ir para essa área de direito do trabalho especificamente. Aí eu falei, bom, então eu vou começar a ver essa área. E aí, enquanto eu estava na faculdade, eu já comecei a estudar pensando no concurso. Né? Não é aquela coisa de, eu vou me formar e depois eu vou começar a estudar. O estudo da faculdade é muito importante, porque já vai te dando um delineamento daquilo que você quer fazer. Né? E te Uhum. antecipa um monte de coisas que você faria só depois. Aí eu decidi, bom, É então eu vou verdade. fazer concurso. Eu pensei, vou fazer concurso para juiz do trabalho. Eu não queria Ministério Público do Trabalho, não queria nada. Eu queria para magistratura especificamente. E aí eu me formei, trabalhei um período, juntei um dinheiro. E aí eu falei, bom, agora eu conversei com os meus pais, na época eles podiam. Aí eu falei, então agora eu vou ficar algum tempo estudando. E aí eu fui buscando cursos, fui fazendo primeiro alguns cursos esporádicos, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, fui procurando alguns cursos e comecei a ver os cursos que mais me interessavam e
direcionei, né? Assim, a preparação para o concurso não é uma preparação fácil e também não é uma preparação de um dia para o outro. Isso eu até converso muito com os meus alunos, com os meus amigos que querem fazer concurso, enfim. Aquela coisa que a gente é muito imediatista, né, Graciane? Que fala assim, eu quero estudar e vou passar daqui a 6 meses. Não necessariamente. Não existe um prazo, né? É verdade. A questão do estudo para concurso é uma máxima que as pessoas dizem, mas é estudar até passar. Se você quer mesmo, é estudar até passar. Então, eu comecei a fazer, como eu disse, me formei, aí comecei a fazer alguns concursos. Eu fiz 5 concursos, passei no 5º. Eu fiz 2 aqui no Rio, 2 em São Paulo e 1 em Santa Catarina. Porque na minha época também, assim, você tinha mais concursos do que você tem hoje. Né? Não era concurso nacional para magistratura, que nem a gente teve no último, era regional. Então, eu fui fazendo para alguns lugares em que, se eu passasse, eu moraria, pelo menos especificamente, né? Durante um tempo, eu conseguiria ficar morando até, quem sabe, conseguir voltar para o Rio. Aí, em 2003, eu fiz o meu concurso. Na verdade, no primeiro concurso que eu fiz, porque no concurso para gente de trabalho são 5 fases, né? Tem a prova de conhecimentos gerais, que é de múltipla escolha. Depois tem, que são todas as matérias. Depois tem a segunda fase, que é a prova discursiva, que tem algumas matérias. Não são todas, mas, se não me engano, são mais 7, 8, enfim. Depois tem a prova de sentença, tem a prova oral e a prova de título. As 4 primeiras são eliminatórias e a última é de classificação. E aí, no meu primeiro concurso, eu fui até a prova de sentença. Já fui até a sentença. E, claro, eu não tinha experiência nenhuma. Então, assim, quando eu cheguei na prova de sentença, levei bomba. E aí, nos próximos concursos, eu não conseguia passar nem na segunda fase. Eu não chegava mais na sentença. E aí, estava nervosa? Eu não sei o que acontecia. Não sei se eu ficava muito nervosa. Eu não sei se na prova seguinte eu meio que entrei meio autoconfiante. Tipo, na primeira eu fui até a sentença, agora. E é aquela história de que cada concurso é diferente, não tem jeito, né? Você pode ir muito bem em um, você pode ir muito mal no outro. Até alguns alunos meus fizeram essa prova do MPT que teve agora e não foram bem. E aí eu falei, gente, olha só, mas aí eu vou ter que estudar tudo de novo? Realmente, esse é um problema, que quando você não passa, tem que começar a estudar tudo outra vez. E tem vários casos que você vai super mal e já no seguinte você vai conseguir ser aprovado. Então, não tem regra, né? Não tem nenhuma regra, né? E tipo, eu estudei 2 anos, vou passar, você que está estudando há 1 não vai passar, ou vice-versa. Não se sabe, né? É tudo uma incógnita que aí vai depender muito de cada um. Eu também acredito muito em algum... acho que todo concursando tem um pouquinho de sorte de cair em algumas coisas que você gosta mais, ou que você está mais afeto ao trabalho, sabe? Essas coisas. Eu acredito muito nisso também. Verdade. E aí, em 2003, eu passei no meu concurso. E aí eu passei aqui no Rio mesmo. Então, como eu sou daqui, para mim foi ótimo, que eu não precisei ficar indo e voltando. Mudar, E que é uma mudança gigante. O Rio é um estado relativamente pequeno, não é como Minas, né? Que é um estado que pega um monte de divisa com um monte de lugar, que tem centenas de municípios. Então, assim, em Minas você pode passar e trabalhar na divisa na divisa com a Bahia, na divisa com Goiás, São Paulo. Não é? No Rio você não tem esse problema, vamos dizer assim. É um estado muito pequeno em comparação. Então, facilita na hora de trabalhar aqui. E eu também dei sorte. Eu quase não fui para o interior. Fiquei mais na capital ou na região metropolitana. E aí fui. Aí, em 2013, eu peguei a titularidade. Passei em 2003. Em 2013, eu peguei a titularidade em Duque de Caxias, que é um município próximo. E aí, em 2017, eu peguei a titularidade aqui no Rio. E aí, estou direto na mesma vara. E aí, eu vou aproveitar e perguntar. Porque muitos advogados perguntam assim, e agora, o alvará? E a Justiça do Trabalho faz um trabalho muito bacana para a liberação de muitos alvarás nesse período mesmo de quarentena, né? Como que funcionou isso? Prazo? Conta um pouquinho para os advogados para tranquilizar a galera, né? Inicialmente, a gente teve uma determinação da presidência aqui para inicialmente só suspender a tramitação dos prazos dos processos físicos. Mas depois veio aquela resolução do CNJ que suspendeu a tramitação de todos os processos, inclusive eletrônicos.
Mas, obviamente, que a gente sabe que o fato do processo estar com prazo suspenso não quer dizer que a gente não trabalhe. Muito pelo contrário. Eu sempre falei assim, agora até porque, por conta de muitas ações coletivas, eu acho que eu encaro ali tanto na vida. Porque, assim, tem liminares e tem novas ações e tem ações coletivas. Todo dia tem um pepino novo entrando e eu fico aqui trabalhando, fazendo minhas coisas e meu diretor comigo no telefone direto. Falando, a doutora Aline entrou, um processo tal com determinada liminar. Eu tenho que parar, ver tudo, enfim. E a nossa prioridade é a liberação de alvará, né? Por determinação da presidência do tribunal, até por conta do que está acontecendo, né? Então, o tribunal disponibilizou um número de telefone para cada vara, um número de telefone e e-mail que os advogados podem entrar em contato e aí a gente resolve com a maior brevidade possível. Então, por exemplo... É a melhor coisa do PJE, né? Exatamente, porque eu não preciso parar de trabalhar, né? Os processos físicos estão paralisados por questões óbvias, porque não dá para a gente ir até lá. Mas o PJE dá para trabalhar tranquilamente. No primeiro então, sentença, tá saindo tudo normal ou não? Normal. A gente só não tem prazo correndo. Então, por exemplo, eu tenho umas leituras de sentença agora para o dia 9 e para o dia 16. Os prazos ainda vão estar suspensos. Eu vou publicar normalmente. Só que, ainda que a parte seja intimada, o prazo só passa a correr depois do dia 30, né? Se esse prazo voltar a correr a partir do dia 30, que a gente também não sabe, de abril, né? Vamos ver que, a princípio, como é que as coisas vão ficar. Mas tudo normal, despacho. Até uns advogados amigos meus e alunos me perguntaram assim, Aline, eu fui intimada de uma sentença, eu fui intimada de uma penhora, que seja alguma coisa. Tá valendo? Eu falei, a gente está trabalhando normalmente, só que o prazo referente àquele ato processual é que não está em curso. Né? Mas a gente está fazendo o que pode para adiantar, porque você imagina se a gente deixar para fazer tudo depois que esse prazo voltar. Não dá. Então, beleza. Realmente, a suspensão... Gente, aí lembra que suspensão, quando eu sempre falo que tem aluno que vira para mim e fala assim, é a mesma coisa, vai zerar? Não, está só suspenso, não interrompeu o prazo, não. Vai só continuar a contagem, né? É verdade. Bom, aí aproveitando, assim, eu queria uma opinião sua. Você acha que os concursos continuam nessa época pós-corona, logo que passar essa fase, essa crise? O que você aconselha, pessoal? Continua estudando ou não? Eu acho assim, eu acho que tem que aproveitar que está em casa. Eu sei que, assim como eu, os advogados, obviamente, também não pararam de trabalhar, até porque agora a demanda, diferentemente do que se pensava, deve estar aumentando, né? Principalmente, independentemente de trabalhar para empresa ou para empregado, né? Mas se trabalha para empresa, eu acho que aumentou ainda mais por conta dessas questões, essas dúvidas, essas coisas todas. Mas para quem está em casa, tipo, não sem fazer nada, mas está passando a maior parte do tempo em casa como tem que ser, eu acho que tem que aproveitar para estudar mesmo, tirar esse período da dita quarentena para aproveitar para estudar. Existe muita dúvida com relação à prova do Ministério Público, porque tem a segunda e a terceira fases que vão ser agora em maio. E aí o pessoal está em dúvida se vai ter ou não vai ter. Ainda não falaram nada sobre isso, se vão ser mantidas ou não as datas. Como é só em maio, eu acredito que vão manter. Mas tudo vai depender de como é que a coisa vai evoluir daqui para lá, né? Mas a princípio vai manter. E eu agora aproveitaria que tá mais tempo em casa... não precisa sair para trabalhar, para poder correr atrás do prejuízo. Mas eu não tenho nenhum concurso à vista. Não tem problema. Continua, vai estudar, né? Vai ler um livro, vai aproveitar que está mais em casa para poder fazer. Eu acho que isso pode atrapalhar um pouco os concursos, sabe? Porque às vezes as comissões poderiam se reunir por agora, não vão. Né? As pessoas poderiam tentar fazer alguma prova em conjunto, não vão. Mas tudo aquilo que pode ser feito à distância vai continuar sendo realizado. Então, acho que a pessoa tem que aproveitar para fazer isso. Que nem a gente, que às vezes está em casa, eu já acabei de fazer tudo. Vou arrumar o armário que faz tempo que eu não arrumo, vou arrumar a cozinha que faz tempo que eu não faço. Sabe essas coisas? O estudante vai aproveitar para poder botar as coisas em dia. Mas você que dá aula, o aluno só vai voltar a estudar direito de trabalho quando voltarem as aulas presenciais. Não tem cabimento. Né? Tem que aproveitar esse período para poder... Até antecipar, né? Para ele já chegar depois, que vai voltar com muita coisa para fazer. Exatamente. E se tiver com matéria atrasada, aproveita. E tem uma coisa que eu acho que para mim ficou assim muito claro agora,
ficavam falando, vai acabar a justiça do trabalho, esse direito do trabalho que não serve para nada. Eu acho que nesse momento é que a gente viu claramente que o direito do trabalho voltou para o olho do furacão. Vimos que ele que move a economia inteira e a justiça do trabalho voltou a ocupar o espaço que já era dela. Exatamente. O que você achou disso assim? Eu também acho. Na verdade, o que acontece? Eu verifico assim, mesmo quando começou a surgir aquele burburinho, porque o direito do seu trabalho vai fechar, vai acabar, vão ser abrangidos pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual. Vou dizer, eu, Aline, nunca tive esse medo, esse temor, assim, porque o seu trabalho vai acabar. A nossa estrutura não cabe dentro da Justiça Federal, porque nós somos muito maiores em termos de vara, em termos de número de magistrados, em número de funcionários. Então, assim, não há possibilidade de absorção, né? Mas, independentemente disso, agora, como você bem frisou, mais do que nunca, fica claro que, sim, não tem espaço para não ter a Justiça do Trabalho. Não existe esse espaço, né? Porque imagina, você fica sem nenhum demérito. Agora você imagina um juiz estadual, um juiz federal, independentemente das demandas que ele já tem, que nesse período também tem as demandas específicas deles, ainda tem que lidar com questões trabalhistas. Não tem como. Não tem como. Então, assim, é bom agora que fica claro e reafirma a importância que nós temos. Não é à toa que nós somos uma justiça especializada, é porque há necessidade efetivamente de sermos especializados, né? Então, assim, são demandas diárias, por exemplo, ações coletivas para que haja com requerimento de afastamento de funcionários que estão no grupo de risco. Eu peguei isso outro dia, dei uma liminar nesse sentido. Afastamento, concessão de álcool gel, equipamentos de proteção individual para empregados que trabalham não só na área de saúde, para esses que continuam tendo que trabalhar, enfim. Então, isso é importante tanto para empregado quanto para empresas. E as empresas também. A demanda é muito grande de tipo requerimento de postergação de data de pagamento de acordo, relevação de multa de um acordo que não vai poder ser cumprido. E, obviamente, que é o juiz do trabalho que vai ter que analisar isso. A Justiça do Trabalho é que precisa analisar isso, entendeu? Então, agora, assim, já em algum momento veio na cabeça de alguém que seria possível que nós fechássemos. Eu acho que agora não tem mais como pensar isso, né? Eu acho que agora vai ser dado destaque, inclusive, né? Exatamente. E até aproveitando, então, como você comentou, você analisou uma ação coletiva no caso de afastamento de funcionário em grupo de risco, muitas pessoas estão perguntando se precisa ou não de atestado para o pessoal afastar. Porque muito funcionário, muito empregado está com algum sintoma e aí fala, mas você não pode ir no hospital, não deve ir no hospital nesse momento, não quer ir no médico da empresa, porque até o médico da empresa está com medo de pegar coronavírus. Você acha que precisa do atestado, inclusive para afastamento depois perante o INSS? Qual que é a sua opinião nisso? A medida provisória, né, a 1927, deixou claro que por hora está suspensa aquela obrigatoriedade dos exames periódicos, enfim, né? Exceto os demissionais, a não ser que o exame demissional não tenha sido feito há menos de 180 dias a princípio. Né? Mas nesse caso específico, assim, como há uma orientação para que as pessoas com sintomas, principalmente elas, não saiam de casa, né? Eu acho que aqui vai ter que valer um pouco daquela fidúcia entre empregado e empregador. A gente não pode presumir que a pessoa vai se utilizar desse momento de má fé para deixar de trabalhar. A gente sabe que pode acontecer, infelizmente. Mas eu acho que também é um risco exigir que a pessoa saia de casa com os sintomas, compareça até a empresa e passe por um exame que às vezes o médico da empresa nem está lá. Pode estar trabalhando em algum outro lugar ou pode não estar trabalhando. Então, a princípio, eu acho assim, se a pessoa está com os sintomas, informa para o empregador. Eu acho que o empregador o empregador pode se cercar de alguns cuidados, tipo, essa comunicação pelo empregado seja feita por escrito, por WhatsApp ou por e-mail, alguma coisa assim, porque aí, pelo menos, olha, tô com alguma documentação, sei lá, bate uma fiscalização em algum momento lá para frente, cadê aquele funcionário? Sabe aquela coisa? E aí depois, quando isso passar, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que agora também exigir que a pessoa vá ao hospital para pegar um atestado, até porque assim, se ele tiver com uma simples gripe, nem atestado vão dar para dizer que ele está com gripe.
O cunhado de um amigo meu, ele estava com febre há uns 4 dias e foi no hospital particular aqui do Rio. A médica falou assim para ele, olha, pode voltar para casa. Ele falou, mas eu tô com febre. Você está com febre, você não tem nenhum outro sintoma. Então, você não deveria nem estar aqui, porque aqui você corre mais risco do que dentro de casa. Né? Então, assim, na prática, esse funcionário não vai conseguir o atestado. Então, vai ter que derivar da confiança mesmo entre empregado e empregador e do bom senso do empregador nesse caso, né? De aceitar essa alegação e aí vamos ver o que vai dar depois. Mas eu acho que para fins de precaução, que ele pegasse alguma coisa por escrito, que pelo menos ele fica resguardado. Vamos ver se futuramente vai ter algum desdobramento isso aí. Meu medo é na hora de afastar até pelo INSS. Porque a gente nunca sabe o que vai vir. Aí, na hora do afastamento, passaram dos 15 dias, como é que ele vai fazer? Aí eu fiquei com medo, realmente me perguntaram disso. Falei, gente, eu recomendei pelo menos um atestado, alguma comprovação. Agora, ótimo, que aí você ouviu uma opinião de uma pessoa que realmente, assim, tem essa consciência. Mas aí falaram aí para o INSS. Eu falei, bom, aí já não posso garantir nada. Porque para o INSS, provavelmente, eles vão pedir atestado. E aí vários médicos falam, não, mas eu não vou dar atestado para isso. E aí fica difícil a relação da empresa, né? Porque assim, para o empregador, ele vai ficar resguardado os PIS. E aí vai ter que continuar pagando o salário dele até o 15º dia. A partir do 16º, ele está liberado. Por isso que alguma coisa por escrito, a contar do primeiro dia, o empregador meio que já se libera disso aí. Aí, o que foi que você bem ressaltou, que se ele for ao INSS, o que vai acontecer lá, só Deus sabe. A gente não tem como saber, e lá provavelmente, como você disse, eles vão pedir alguma documentação comprovando que ele estava com algum sintoma que o impedisse de trabalhar. Mas aí, o que vai acontecer daí, a gente não tem como garantir, né? Porque às vezes até com atestado tudo a pessoa não recebe. Imagina sem. Então, é uma situação delicada e complicada efetivamente. Aline, eu vi algumas decisões falando sobre novos EPIs, colocando álcool gel como EPI, colocando máscara, luva. Você concorda que deve ser mesmo oferecido obrigatoriamente em qualquer tipo de atividade? Eu acho que nesse momento, agora, né, em que as autoridades sanitárias e médicas estão indicando que você utilize esse tipo de equipamento novo, vamos dizer assim, e não só para as atividades essenciais, mas para qualquer atividade. Qualquer atividade que se mantenha funcionando. Então, por exemplo, eu trabalho no supermercado. Eu vou manusear alimentos, eu vou manusear algumas coisas, o saco de arroz, feijão. E os clientes vão colocar a mão nisso. Então, para fins de segurança de saúde do funcionário e dos clientes, eu acho que as empresas vão ter que se adaptar a essas novas versões de equipamentos de proteção individual, pelo menos uma coisa transitória. Então, assim, para aquelas atividades que são essenciais e que continuam funcionando, né? Então, ainda que não seja uma coisa tão essencial, por exemplo, hoje eu estava com preguiça de fazer comida, pedi uma comida num determinado aplicativo. Meu marido foi lá embaixo buscar, né? Porque aqui, por questões de segurança de saúde do prédio, os entregadores nem estão subindo. A empresa tem que fornecer para o empregado a luva, talvez um óculos, a depender do caso, álcool gel, entendeu? Para proteger o trabalhador. Eu acho que agora, nesse período, nessa transição agora, eu acho que vai ter que fornecer. Ai, não, joia. Bom, e aí eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui, até antes de entrar nas perguntas que eu gostaria de fazer, sobre se você advogava para reclamante, reclamado, se era para os dois, se era para um deles. Tá? Quando eu estagiei, eu advoguei, eu fui estagiária da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, então era só empresa. E depois eu saí de lá e estagiei no escritório grande que fazia as duas coisas. Fazia reclamante e reclamado. Depois que eu passei, eu fiz um escritório que também fazia ambos os lados. Então eu ficava meio lá, meio cá, dependendo da situação. Fazia os dois. Bom que você ouviu todos, assim. É bom que a gente exercia esse poder da escuta desde antes.
É verdade. Aline, outra coisa assim que o pessoal está perguntando muito é que aqui em Minas, no caso, saiu ontem o governador, ele declarou que estamos em calamidade pública. E aí perguntaram, tá, mas então agora está em calamidade pública, vamos aplicar força maior para todo mundo, para todos os casos? Eu falei, bom, vamos com cuidado, vamos aplicar a força maior, a calamidade, mas qual artigo que a gente vai aplicar, o que que vai aplicar, o que que não vai? Aí a gente entra naquela discussão, até de fato príncipe, se vai aplicar o 486, se vai aplicar o 502. Aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, porque lá no 502 fala na possibilidade de redução das verbas indenizatórias, inclusive, Sim, quando há extinção do estabelecimento. isso. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir minha CLT que está aqui no computador. Isso, exatamente. E aí, Acho que essa foi quase que a pergunta do milhão, né? Todo mundo está fazendo essa pergunta para ver o que a gente acha sobre esse assunto. é verdade. É assim, quando surgiu essa questão de ser factum principis ou não, eu já me posicionei, pelo menos a princípio, no sentido de que eu acho que não é factum principis. Essa é a minha opinião, tá? Por diversas situações. Porque, assim, para que seja factum principis, você tem alguns requisitos, até se as pessoas pesquisarem, o TST, ele não é muito afeto a reconhecer o factum principis. Normalmente ele afasta para colocar como responsabilidade do empregador. Independentemente disso, você tem alguns requisitos lá no factum principis. Então, por exemplo, você tem que ter a questão da imprevisibilidade, que é o caso, isso aí não há dúvida, né? Você tem também a ideia, na questão do factum principis, de uma questão externa ao empregador, que também obviamente, ele não tem culpa efetivamente, mas tem um terceiro aspecto importante da questão para ser factum principis que não dá para aplicar, para mim. Porque para ser factum principis, você precisa de um ato do governo em qualquer esfera, mas um ato autônomo. Como, por exemplo, vou construir uma rodovia e preciso fechar uma rua. E aí, eu fechando essa rua, tinha ali um bar que acabou fechando. Então, no caso de desapropriação, isso é um ato autônomo do poder público que acaba acarretando o encerramento das atividades. O que está acontecendo agora não é, para mim, um ato autônomo da administração, é um ato de reação. Né? Então, assim, ele teve que determinar a questão do isolamento social, da quarentena, enfim, o nome que seja, para poder evitar a propagação do vírus, para evitar o aumento do número de casos. Então, não é um ato autônomo da administração, é um ato de reação àquilo que já aconteceu. Então, eu acho que não dá por isso para aplicar o factum principis. Eu não consigo ver nem a discricionariedade, porque para mim, nesse caso, ele não tinha outra opção. Exato. Não deixa morrer todo mundo. Não tem como. Exatamente, né? Então, assim, você pontou muito bem. Porque ele fez, porque ele quis. Não. Ele teve que, para evitar alguma coisa pior, né? Além dos casos fatais e graves que já estão acontecendo. Então, só por isso, para mim, eu já eliminaria de plano a ideia de factum principis e aplicaria a questão da força maior. Aplicando a questão da força maior, que até na própria medida provisória, se não me engano, no artigo 1º, no artigo 2º, ele já fala sobre isso. Né? Fala. Ele fala de calamidade pública. Mas ele já fala. E no parágrafo único do artigo 1º, constitui hipótese de força maior. Então, já enquadra como força maior, então já ajuda. Né? Já nos traz um alívio, pelo menos, do enquadramento. Aí, com base nisso, me perguntaram, Aline, dá para reduzir salário? Ou então, dá para utilizar, por exemplo, o que está aí no artigo 2º, que fala: durante o estado de calamidade pública, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre instrumentos normativos legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Assim, dá para utilizar isso aqui, por exemplo, lá junto com o artigo 503, enfim, para dizer que pode reduzir salário? Eu até acho que dá para utilizar isso para reduzir o salário, mas por norma coletiva. Aplicando o artigo 7º lá, inciso 6 da Constituição. Exatamente. Concordo. Até porque aqui é muito claro, respeitados os limites constitucionais. Então, se eu tenho esse limitador lá, que diz que eu preciso de norma coletiva para reduzir salário, eu acho que não tem outra hipótese.
Tanto que eu acho, inclusive, que o 503 da CLT nem foi recepcionado pela Constituição. Concordo era uma outra plenamente. História, era uma outra época, era uma outra situação que autorizava, né, que empregado e empregador fizessem uma composição, mais ou menos assim, para reduzir salário. E naquela base de 25%, enfim. Tanto que as normas coletivas hoje podem até reduzir mais do que 25% se for necessário. Então, assim, então eu não vejo... Acho que pode reduzir salário. Vou dizer, em alguns casos vai ser necessário, infelizmente, mas por norma coletiva. Tem que ter o respaldo do sindicato. Senão, para mim, não é válida a redução. E no 502 fala que vai poder aplicar, no caso, força maior no caso de extinção do estabelecimento. E aí muitos me perguntaram assim, mas eu não vai extinguir o estabelecimento, mas está sem fluxo de caixa nenhum, porque ficou fechado 2 meses, às vezes, pode ser que fique 2 meses, 1 mês. Dá para aplicar sem ser extinção do estabelecimento, você acha, como força maior? Eu acho que dá. Eu acho que dá por conta do texto da medida provisória. Né? Então, acho que se a gente fizer uma interpretação sistemática, qual é o objetivo da medida provisória, levando em consideração a situação em que muitas empresas estão hoje, porque assim, não dá para deixar de lado. Claro que o direito do trabalho, nem falo da justiça, o direito do trabalho tem uma visão protecionista mesmo, porque o empregado é a parte hipossuficiente, isso é inegável, não tem como fugir. Mas também não dá para afastar a ideia da importância social, da função social da empresa, né? Porque se não tiver empresa, não vai ter empregado. Então, a ideia hoje é você conseguir um equilíbrio entre essas duas situações. Então, com base nisso, eu acho que reduzir a aplicação de força maior só para quando a empresa fechar não é a melhor saída, na minha opinião, para poder tentar, em alguns casos, manter a empresa aberta depois que isso passar, né? E manter a empresa funcionando, ou então a empresa pode continuar funcionando, se reinventando. Quantas empresas não tinham delivery e agora tem para poder continuar funcionando? Então, o home office ficou assim, vários viram que tem como aplicar, né? Nós que já fazíamos home office, você, eu, a gente que trabalha em casa em alguns dias, ainda que não sejam todos, hoje é muito possível. Tanto que, não sei se você já viu, já se fala, inclusive, hoje de quem sabe, em alguns casos, utilizar a teleconferência para algumas audiências. Eu ia até te perguntar, porque eu vi um teste disso num trabalho e falei, gente, daria até para continuar agora fazendo audiência assim, muito mais rápido. Não corre risco de trânsito não deixar a gente chegar, porque isso vira uma loucura. Para não perder a audiência, já tive que pegar carona em moto, já fiz loucura para chegar em audiência. Então, isso ficaria muito melhor. Na prática, como é que porque vai ter que, obviamente, ser feito um programa específico para isso, que tenha acesso a magistrados, advogados. Porque, a princípio, imagina, isso pensando numa hipótese normal de ser um reclamante e um reclamado, né? Então, assim, você vai ter que ter alguma coisa à disposição em que as 3 pessoas estejam em lugares onde tem uma boa internet, enfim. Teria que também ver o seguinte, quando tiver que ouvir testemunha, vai ouvir aonde? Na frente do juiz? Vai ser em outro lugar? Enfim, tem muita coisa ainda para se pensar. Mas quantos próximos... E a gente que eu digo, todo mundo que atua no direito do trabalho, um apego à audiência por conta da CLT, que às vezes não precisa. Não precisa. Por exemplo, quando a gente teve os primeiros... Vou te dar uns exemplos práticos que aconteceram comigo agora nesses primeiros adiamentos. A gente aqui no Rio primeiro fez uma suspensão que valeria até hoje, no dia 30, e depois é que suspendeu mais. E, obviamente, que eu tinha audiências até hoje, né? Marcadas esses dias todos. Aí tivemos que desmarcar e o meu diretor falou, doutora Aline, o que a gente vai fazer com isso? Falei, calma aí. Aí eu entrei no PJE e fui vendo uma por uma. Tinham várias audiências que eram assim, verbas rescisórias só. E a empresa falando assim, devo, não nego, pago quando puder. Sabe aquela coisa? Não tem dinheiro